Muito boa tarde. Hoje a gente tem um encontro muito especial. Pela segunda vez eu tenho a oportunidade de entrevistar Ney Matogrosso em forma de live, só que dessa vez num formato um pouco diferente. Por quê? Trata-se de um depoimento para um livro que eu estou escrevendo e que o Ney e eu decidimos fazer de modo público para que de alguma maneira o depoimento possa ser partilhado, não é, com cada um de vocês, para que vocês possam participar e acompanhar um pouco do processo de feitura do livro. Evidentemente que o depoimento depois será transcrito, editado, eu vou submetê-lo à aprovação do próprio Ney e a partir daí é que nós vamos utilizar o texto muito provavelmente como introdução do livro. O livro é a biografia do grande e queridíssimo cantor, compositor, ator, diretor, preparador vocal e preparador de uma série de outras questões, inclusive ligadas à terapia crânio-sacral e, enfim, um preparador de seres humanos. Tato Fischer, grande amigo, grande mestre, querido artista, conhecido por muita gente no meio musical, teatral, e que foi o primeiro pianista do grupo Secos e Molhados. De modo que eu vou receber agora a pessoa que ninguém melhor do que ela para falar sobre esse início de carreira do Tato, que é Ney Matogrosso. Tarde! E aí? Tudo bom? Apanho, mas chego, né? Não entendi, desculpa. Apanho, mas chego. Apanha, mas chega. Isso aqui é um leonino que não nega a raça e a juba. Tudo bom? Tudo. Ó nós aqui de novo. Pois é. Quero te Eu agradecer tô mais meio uma... amarelado, né? Sabe o que que Não. é isso? É um O quê? vidro que tem meio fumê aqui que não deixa entrar. Mas se eu abro, fica muito barulho do lado de fora. Entendi. Entendi. Não, mas tá bom, não tá amarelado, não. Tá com filtro? Você pôs filtro? Não, não, é que tem é um vidro meio fumezinho assim. Me diz uma coisa. Antes de a gente começar o tema da nossa live, foi tudo bem na gravação do clipe? Foi Foi? trabalhoso, né? Cinco É. horas. Pois é. Não é o mesmo clipe que você postou no seu Instagram ontem ou anteontem, né? Não, qual foi o clipe que eu botei? Eu não me lembro. Não, Então, não. Aquele é o outra coisa. lançamento da Duda Brack, né? Isso. Não, não tem nada a Esse ver. não. Esse ontem foi a gravação de uma música chamada Boca, que é do Rafael, que é do Tono, o grupo Tono, né? Que eu já cantei duas músicas dele, né? Aham. E aí ontem a gente foi gravar o clipe. É uma música Entendi. Não, muito interessante. porque você me disse que ia gravar o clipe. No dia seguinte eu vi um clipe e falei, meu Deus, mas foi tão rápido assim a Não, edição e tudo. Não, não tem eu como, já né? fiquei tão tempinho. E nesse meio tempo aí eu até já gravei com a Zabelê, né? Com quem? Com a Zabelê. Ah, que maravilha. Que maravilha. Quer dizer, aos poucos a pandemia também vai permitindo algumas mobilidades, mesmo que com todos os cuidados, né? É, com todos os cuidados, né? Chego lá, borrifado por todos os lados, máscara e tal, aí até chegar no palco e todo mundo que estava ao redor da gente de máscara, né? Claro. Ah, foi num palco a gravação. No palco, é. Parece aquelas viagens de avião que as pessoas passam borrifando a gente, né? Mas é assim, em todo canto. Mas tem que ser, né? Com certeza. Muito bem. Está preparado para fazer Vamos um retorno? conversar. Vamos ver se eu me lembro de tudo. Há 48 anos Pois atrás, é, vamos ver se eu lembro de viagem. tudo. É. Eu imagino que esse deva ser um período cuja memória deva ser um pouco conturbada, porque foi um ano aí muito intenso, de meados de 72 a meados de 73, não foi? Sim, sim, sim.
72 foi quando a gente estava ensaiando. A gente, quando come... Na verdade, eu ensaiei o ano inteiro Sim. com os dois, com o João e com o Gerson. E mais para metade do final, assim, chegou o Tato e chegou o Sérgio Rosadas, né? Uhum. Então, vamos lá. Eu vou partir muito das memórias que o próprio Tato me traz, tá? E aí a gente vai cotejando essas memórias e você vai vendo o que que ativa em você, se você se lembra, ou coisas que você lembra que ele não trouxe, enfim. Tá bom. O que o Tato me traz é que vocês se conheceram na peça A Viagem, por volta de junho ou julho de 72, como atores. Sim, sim. Se você puder, me conta um pouco desse primeiro contato com o Tato, com o perdão do trocadilho. Olha, eu me lembro, eu não me lembro exatamente. Eu me lembro que era uma época que houve uma aproximação, né? Nós nos Tá, aproximamos porque nós morávamos muito perto um do outro, né? sim. Então a gente se encontrava e quando começou a história dos Secos e Molhados, que ele se aproximou também, nós ensaiamos muitas vezes na casa dele, né? E eu muitas vezes fui sozinho lá. Porque você morava, até onde eu me lembro do Tato me contando, na Amaral Gurgel e ele Amaral Gurgel. na E Maria ele na Antônia, rua de onde trás. Tato é hoje. É. Entendi. Então vocês, nesse primeiro período de A Viagem, tiveram um contato bastante próximo. Queria que você Sim. tentasse lembrar momentos e como era a Olha, ali peça, personagens. era muita gente, eram 70 atores, era Aham. muita confusão, sabe? Era muita gente, muito trabalho de ensaio. Conta um pouquinho sobre a peça, se você puder, direção, proposta de direção, Olha, esse clima desse momento. a peça é uma adaptação dos Lusíadas, que chamava A Viagem. Quem dirigiu foi o Celso Nunes, né? Era uma peça com 70 atores. Aquelas produções loucas qual é o nome Da dela? Da Ruth Ruth Escobar. Escobar. Tinha, assim, atores que entravam em cena muito antes, porque tinha, assim, uns quadrados pendurados em cabos de aço, presos no teto, e as pessoas entravam antes e ficavam naquele alto lá penduradas, eram os deuses, né? E eles se manifestavam lá do alto, era tudo muito arriscado. Tinha uma caravela que era praticável gigante, que subia do fosso do teatro. Uhum. Quando abria essa caravela, era uma apoteose. Uma vez eu não pude fazer, eu assisti, eu fiquei emocionado, sabe, quando essa caravela levantou. Então, mas a gente também se pendurava em cordas, atravessava de um lado para o outro, era muito arriscado tudo, né? Mas todo mundo fazia e todo mundo gostava. Pelo que eu entendi, o espetáculo aconteceu já num período posterior ao balcão do Jean Genet. Então o teatro já tinha sido, entre aspas, destruído e foi aproveitado a... Do teatro, né? Uhum. Então, os portugueses, as famílias, bom, tinha assim uma entrada, uma escada que descia, que ia até o porão, que é onde estava acontecendo a primeira cena, que era a despedida dos marinheiros de suas famílias portuguesas, né? Só que na Tá. descida você ia passando por coisas bizarras, sabe? E, assim, uma cabeça com uma cobra enrolada, tinha várias figuras estranhas nessa descida, né? Uhum. Indicando assim o percurso da loucura que seria aquilo, né? Índia, sabe? Então, e lá embaixo havia a despedida dos marinheiros de suas famílias. Nós embarcávamos nessa caravela e ela começava a subir e o público saía de ali de onde estava e ia para o primeiro andar, né? Para assistir ao redor da gente. Era um espetáculo muito lindo, muito lindo. Acompanhando a saga do Vasco da Gama É, na é, história do Lusíadas, né? é. E nós, os marinheiros, éramos o coro que vinha anunciar as histórias, né? Tudo em música, né? Tudo Você cantado. era um dos marinheiros, Eu era um dos marinheiros, é. E a banda que tocava ao vivo era a banda que futuramente tocou com o Secos e Molhados. incluindo o próprio Tato.
incluindo o próprio Tato. Certo. E o Só Tato que o Tato fazia não um... fazia parte da banda, né? Na banda era outro pianista, né? Era o Emílio. Sim, o Tato foi o primeiro pianista antes de entrar o Emílio. Você está falando do qual? Não, mas ele não toca. Não, estou falando da peça. Da Tô peça, falando da tudo bem, peça. tudo bem. É, Sim, na sim, sim. peça era outro pianista. Entendi. E o O Tato fazia Tato qual foi o papel, você primeiro se que lembra? entrou com a gente para fazer o show, né? Sim, sim, sim. É. E você se lembra o papel do Tato na peça? Não lembro. Era muita coisa. Era muita Uhum. gente, muito acontecimento. Olha, ele está aqui assistindo a gente, mandou um Ueba É. e Então, dando pergunta para ele o que ele fazia, que eu não lembro qual era o personagem dele. Tato Fischer, manifeste-se. Você que é o culpado por essa biografia e por mais este encontro com Ney, apareça, dê sinal de vida. Volte da sua viagem. Olha, lá se vão, como a gente falou, 48 anos. Ah, o Tato está dizendo que ele era o padre. Tá, tá Ele certo. fazia o padre. Tá, Depois eu achei umas fotos, eu queria te mostrar essas fotografias, depois te mando pelo WhatsApp. tá bom. Apesar desse tempo todo que faz esse primeiro encontro, sei que foi um ano muito intenso. E eu queria que, se você tivesse que, como a gente está fazendo esse trabalho em função da apresentação do livro do Tato, se você tivesse que apresentá-lo em linhas gerais, apresentar essa pessoa, esse artista, para uma pessoa que hoje não tem ideia de quem seja Tato Fischer, como você pintaria essa personalidade? Olha, é uma pessoa muito talentosa, multimídia, né? Ele Muito o fazia quê? multimídia, ele fazia várias coisas. Ele não era restrito a um piano apenas, ele fazia muitas coisas. Fazia muitas peças de teatro também como ator. Eu não sei se a gente teve junto em algum momento, porque a gente fazia muito teste para peças, né? Tá. Então eu não me lembro se eu me lembro de outras pessoas que fizeram alguns testes comigo. Eu fiz um teste para Missa Leiga, onde o meu teste foi cantar Meu Limão, Meu Limoeiro, e eu não passei. É, As pessoas mas foram. eu não sei se tinha a ver alguma coisa com religião, porque me perguntaram se eu tinha alguma religião. Eu disse não, não sou católico, não tenho nenhuma religião. Não sei se isso era um determinador, né, de você fazer ou não a peça, porque eu cheguei até o teste de cantar, me pediram para cantar Meu Limão, Meu Limoeiro, e eu não passei, não entendi. Eles precisavam que você fosse uma pessoa absolutamente dogmática. Logo você. Pois é, mas eu não sou assim. Pois é. Bom, antes da gente falar de secos e molhados, queria ainda tocar num outro tópico que o Tato refere, que é a menina que viu o Brasil nascer. Sim. Que você fez, o Tato ensaiou, chegou a passar no teste, ensaiar, e não estreou depois por outras razões. O que você pode se lembrar desse espetáculo? Olha, o que eu me lembro nitidamente é da chegada da Lucélia, porque a Lucélia era uma menina. Sim, A Lucélia era uma menina e, e não existia o personagem dela, né? Mas gostaram tanto dela que criaram um personagem para ela, né? entendi. Então eu tenho uma memória muito clara disso apenas, assim, da Lucélia, sabe? Porque foi uma situação, né? Imagina, não tinha um personagem para ela. Tentaram. Entendi. Para que ela fizesse. É. E qual era o seu papel? Qual é a peça mesmo? Fala o nome. Fala para não, É porque ela tem a menina que viu o pena Brasil que no nascer. Brasil. Tá, eu era três personagens. Fazia três personagens. Eu era Dom Pedro, eu fazia um cientista louco, que era o que viajava no tempo com as pessoas. O terceiro eu não lembro. Mas Tá. eu lembro desses dois, Dom Pedro e desse Via- cientista. O Viajava para cientista, aquele na contexto. verdade, o cientista que criou uma maquininha que a gente viajava no tempo, né? E aí, por isso que ela viu o Brasil nascer, porque tinha viagem no tempo. Provavelmente por conta do contexto dos 150 anos da independência, devia
para o quê? 1822? Voltávamos até o momento da independência do Brasil, né? Sim, sim. É. Eu achei na internet também, acho que até em alguma página da Lucélia, duas fotos dela com você em cena nessa peça. Eu de Dom Pedro, não é isso? De peruca? E Eu de um, um um chapéu. chapéuzão enorme. E o bigode, Ney? O bigode era meu. O bigode era meu porque eu fazia já a viagem, né? E Pois eu era é. um português, então o bigode eu deixei pelo português. Porque era assim, eu fazia uma peça de noite e uma de manhã, né? Uma de tarde. Era como eu ganhava dinheiro, porque com secos e molhados eu não tinha dinheiro. Pois é. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: o Tato me disse que a música da menina que viu o Brasil nascer já era feita pelo Gerson e pelo Pelo João. Gerson, sim. Não sei se pelos dois, mas pelo Gerson eu lembro bem. Mas podia ser E, sim, pelos e dois. você então foi parar nessa peça um pouco levado pelo Gerson ou foi uma coincidência? Porque vocês Não, já não, ensaiavam não. antes. Não, eu acho que eles é que foram para lá por minha causa. Ah, foi o contrário, você que os Eu acho levou. que sim. Porque vocês já se conheciam via Lully. Eu e quem? Você, o João e o Gerson. Sim, sim, não, mas eu já estava em São Paulo para ensaiar com Secos e Molhados. Eu fui para Porque isso. você foi para São Paulo para ensaiar, é verdade, é verdade. Eu já estava ensaiando com eles e eu fazia essas peças de teatro para sobreviver em São Paulo, né? Entendi. Então foi o contrário. Eu tinha ideia de que eles podiam ter te levado para o espetáculo. Foi por sua conta Não, não, que não. ele Eu, ou eu ele. que fui, eu que fui o elo para eles, né? Uhum. Você consegue se lembrar do espetáculo, da estética ou enfim, da direção? De quem era a direção? Era, Deus, como é que eu vou lembrar o nome dele? Era um diretor muito famoso de peças infantis aí em São Paulo. O Ah, Tato pode lembrar isso, porque eu não conhecia ele antes disso, o diretor, né? Era, vamos. estou vendo ele aqui na minha mente, eu não lembro o nome dele. Ele já A gente morreu, já lembra. Já morreu? já. Tatinho, se você estiver lembrando do nome, manda para a gente ter registrado aqui. Bom, depois o Tato me fala também, a gente coloca na Paulo transcrição. Lara, ele já respondeu aqui. Paulo Lara. Paulo Lara. É, É é. engraçado, para mim não apareceu aqui, os comentários às vezes travam. Para mim apareceu muito rápido. Passou, mas eu vi. Maravilha. O Tato, você sabe, não sei se você lembra, mas o Tato tem essa profusão, essa memória em profusão, e ele é um contador de histórias inigualável. Eu adoro ficar horas ouvindo ele contar histórias. Uma vez ele me contou sobre vocês indo juntos para o teatro, Hum. para o Ruth Escobar, e que vocês paravam em algum lugar para comprar bala de canela toda vez. É umas coisas assim, não sei se você se lembra disso. É porque a gente morava muito perto, né? Então a gente ia junto, né? Ia muito junto. Não sei se ele se lembra que eu não tinha sapato, eu tinha um tamanco que eu fiz para mim. Que maravilha, quer dizer, maravilha, era uma época difícil, mas em compensação tinha uma Mas liberdade, não tinha sofrimento, sabe? né? Não tinha sofrimento na história. Tinha também aquela coisa da descoberta da liberdade, da independência, da expansão, De né? estar fazendo o que se gosta também, né? É. E, enfim, se você puder lembrar também do contexto dos ensaios dos Secos, porque aí vocês se conheceram na viagem e coincidentemente se cruzaram nos ensaios da menina que descobriu o Brasil, que viu o Brasil nascer. Isso foi uma coincidência, quer dizer, você e o Tato se cruzarem em duas produções. Sim, na viagem. É. Porque era aquele contexto, né? Porque é isso. A gente fazia teste para todas as peças que iam entrar em cartaz, né? Tinha um Aham. grupo de atores que fazia vários testes assim, em vários lugares. Eu lembro da Esmeralda, que era uma mulher linda, assim, uma negra linda, sabe? Que ela fazia a viagem e eu e a Esmeralda fizemos testes para muitas coisas também, Uhum. juntos, né? Assim. O meio teatral
do Brasil e de São Paulo mais ainda, é um ovo ainda hoje, imagina no início dos anos 70, né? Era um grupo, né? Um grupo enorme que ficava para um lado e para o outro fazendo teste para tudo. Em alguns a gente entrava, em outros não, mas era normal, era assim, fazia parte, né? Tato me disse que vocês estavam no Sesc, né, ensaiando A Menina que Viu o Sim. Brasil Nascer, quando você, o Gerson e o João, no próprio piano do teatro, estavam passando algumas coisas já do que viria a ser o repertório dos Secos, e o Tato teria sentado ao piano para sugerir alguma coisa de arranjo, alguma coisa assim, e que o Gerson ou o João, agora já não me lembro, acho que foi o João, que teria sugerido aí, a partir dessa sugestão do Tato, teria dado a ideia de que ele fizesse os teclados do grupo. Você se lembra desse momento, não? Não, eu não lembro desse momento, mas eu lembro da gente na casa do Tato. Isso eu Como é lembro. que vocês foram parar lá e como é que era esse convívio lá? Olha, fomos parar lá, eu acho que exatamente por isso, né? Por, por, por terem prestado atenção no Tato, né? Porque eu já era conhecido do Tato, eu já era amigo do Tato, a gente já era amigo e eles descobriram o Tato, né? Aí eu me lembro da gente ensaiando na casa do Tato, sabe? Porque nós ensaiávamos em vários lugares. Aham. Eu morava numa vila e que era assim uma casa muito grande e a gente tinha na frente da vila tinha um beco enorme assim. A gente ficava ensaiando ali, ensaiava dentro da casa que eu morava, ensaiamos em vários lugares. Onde Entendi. dava, a gente ensaiava. Inclusive na Nós casa dele. ensaiamos praticamente o ano inteiro de 72. Pois é, porque, pelo que eu sei, a estreia foi na primeira semana de dezembro, já no finzinho do Sim, ano. 72, é. Isso no Ruth Escobar, Casa de Badalação e Tédio. É. Que Acho era esse um nome lugar muito maravilhoso. engraçado, que onde aconteciam coisas. Alguém chegava, dizia um poema, tinha mesas de jogos, tinha não sei o quê. Era um lugar bem engraçado, porque tinha mesas, tinha bebida, e de vez em quando alguém falava um poema, de vez em quando alguém cantava uma música. E aí a produção da Ruth Escobar sabia que eu estava ensaiando numa banda e perguntou se a gente não queria se apresentar 3 dias. Aí nós nos apresentamos 3 dias, mas foi uma coisa muito interessante, porque Secos e Molhados não teve. Foi assim, chegou e aconteceu, sabe? Tanto que nós voltamos depois para fazer mais 15 dias no final do ano, e nos últimos dias não podia mais nem fechar as portas do teatro, porque tinha uma multidão do lado de fora querendo entrar. Aí já não cabia mais, então deixavam as portas abertas. Foi Meu Deus quando do céu. foi quando a Ruth Escobar foi assistir, exatamente no dia que eu peguei um couro de jacaré inteiro, amarrei nas minhas costas e o rabo, eu ficava arrastando o rabo no chão, assim. E ela disse que não queria mais a gente lá porque ela não queria maconheiros lá. Olha que hilária. Meu E que Deus, nós logo estávamos atraindo muito os loucos de São Paulo. Claro que atraímos os loucos. Nós éramos uma coisa completamente diferente de tudo que estava acontecendo, né? Bom, você já vinha vocacionado de Brasília, querendo trabalhar ou com loucos ou com crianças, né? Sim, E sim. no fim as crianças foram um público fortíssimo dos Secos, né? Sim, 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 sim. O bar, a Casa de Badalação e Tédio, era, obviamente, do lado de fora do teatro. Era como se fosse uma Não, entrada. não era o lado de fora. Era o primeiro andar do teatro, lá em cima. Tinha um Ah, andar entendi. lá em cima que era fechado, né? E o Tá, resto do buraco era dali para baixo, né? entendi. Eu tinha a impressão de que fosse uma coisa na entrada, agora eu Não, entendi. não, ele não foi aberto até em cima, não. É porque ele, na verdade, tinha 3 andares, né? Ele tinha 3 andares. Então, o primeiro permaneceu, que era esse bar, essa coisa, e dali para baixo virou um buraco onde tudo acontecia, né? Uhum, É. entendi. E aí o Tato participou, vamos dizer, até por volta de meados de 73, antes da gravação do disco. Eu já não me lembro exatamente aonde foi que o Tato
o Tato saiu da história. Eu não me lembro exatamente. Uhum. Não sei, eu acho que foi assim também uma questão de. Eu acho que eles ficaram com medo do Tato roubar, assim, sabe? Eu acho, porque imagina, o Tato já chegava naquele cabelo enorme, lindo, com uma rosa no cabelo, tocando um piano, né? Tocando, não, arrasando no piano, né? E cantando. O que ele me conta é que os primeiros espetáculos, quem abria era ele, inclusive, né? Ele abria Sim, cantando. não, é isso que eu estou falando. Ele já chegava cantando dessa maneira que eu estou te explicando. Mas Uma se a rosa no gente, cabelo. é, é, Ah, é, cantando a canção do Iso, né? Do Iso Fischer, o irmão dele, né? sim, sim. Que era um tango, né? Uma coisa feita um tango, né? É por um copo de pinga. É. É lindo isso, é uma canção belíssima. Mas se a gente seguir essa sua hipótese, soa no mínimo contraditório por parte do, não sei se do João ou do Gerson ou dos dois, porque na verdade eles foram quem convidaram o Tato e depois se teriam se sentido o quê? Eu Ameaçados? também não entendi. Eu também não entendi porque eu não achava, eu achava que era uma excelente abertura, né? Para a loucura que viria depois, né? Sim. Não. Inclusive pela ruptura Ou estética. pode ser também por dinheiro, sei lá. Tudo podia ser, né? Não sei. Entendi, Eu não sei entendi. porque essa questão assim, eu não participava disso, sabe? De- na verdade, eu apenas chegava ali e cantava, sabe? Quando me desentendi, quando eu achei que a coisa não estava mais direita como deveria ser, eu saí, sabe? Eu não, nunca batalhei ferro, sabe? Sim. Essa coisa que você me falou uma vez pelo telefone, né, que o Ah, tato era brilhante, né, que tinha uma coisa de brilho. Queria que você, se pudesse, descrevesse assim, qual era esse impacto, que brilho era esse, como era ver Tato Fischer em cena, para que a gente possa dar uma ideia depois por mas eu já escrito, acabei né? de descrever a figura. Um homem com cabelo enorme, lindo, com uma rosa no cabelo, tocando um piano maravilhoso e cantando muito bem. Isso já era Um um, retrato. um impacto muito grande. Você sentia, isso que me ocorreu agora, uma intencionalidade na ruptura estética que existia entre a música da abertura e o que vinha depois, porque era uma coisa tangada que depois é, né, que talvez pudesse se remeter intencionalmente a uma estética anterior para depois vir a ser subvertida. Ou não era, a intenção não Ah, era essa? eu não sei te responder isso, Analisando não sei demais. mesmo, porque o repertório era tão diferente, né? Porque O o quê? repertório de Secos e Molhados era muito diferente, né? Sim. É, era muito diferente. Que, na verdade, foi o que mais me atraiu para os Secos e Molhados foi aquele repertório, né? Muita poesia, É. né? Era poesia e poesias musicadas, básicas, né? Sim. Você se lembra se o piano era um piano mesmo, se era teclado? Porque depois como é que fazia para mudar de teatro? Mas o Tato só tocou ali na casa de Badala do Tédio, né? Então eu não me lembro se ali tinha um piano. Deveria ter, porque era um lugar que aconteciam coisas assim, né? Gente cantar, devia ter um piano, eu não lembro exatamente. Tá. E depois eu acho que quando o Emílio assumiu, eu acho que era um teclado, eu não me lembro também, porque não tinha como transportar um piano, né? Ou, Pois é, é, pois é. Foi isso que eu fiquei pensando exatamente. porque imagina o ritmo acelerado que a gente pegou, não dava tempo, né? Não, e depois do disco ainda mais, né? Depois aí enlouqueceu tudo. Quer dizer, no disco foi tudo feito com piano mesmo, né? Porque aí era um acho que ao vivo não dava nem para ter um piano. Pois é, Piano bom, né? é. Depois disso, depois que o Tato saiu do grupo, vocês mantiveram um contato, a amizade, se falavam? Como é que foi Eu isso? mantive, eu mantive, eu mantive. Entendi.
Não. Depois vocês Agora, acabaram... eles, eu não sei, porque eles não eram amigos do Tato como eu era, né? Eles se aproximaram no momento, se encantaram, chamaram, e depois a coisa se desfez, assim, sabe? Mas eu era amigo do Tato, a gente convivia, a gente se via regularmente. Inclusive, morando tão perto, não tinha como isso não acontecer também. Não tinha como não acontecer. Nesse período, o Tato acho que não tinha começado a compor ainda, né? Então não devia haver situações dele mostrando músicas dele para vocês, para o grupo, algo como isso. Não lembro, não lembro. Mas ele podia mostrar do irmão, talvez, né? Do ISO, sim, com certeza, né? É muito tempo atrás, sabe? Eu não lembro de tudo. Eu sou o diabinho, né, que vem cutucar 48 anos atrás. É. Essa E não tem questão, como, e não tinha como eu me preparar para isso, porque é só a minha memória, não tenho onde me informar, não é isso? Sobre esse claro, assunto aí, né? claro, É. claro. Eu acho que o livro do Gerson sobre os secos e molhados cita o tato, né? É? Eu não li o livro ainda, mas eu tenho notícia de que tem essa citação. Eu preciso encontrar depois para ver, inclusive, se existe alguma informação, algum complemento de memória, né? Porque a história, de modo geral, a gente sabe qual é. Eu tô mesmo cavucando, né? Para ver se acha Uhum. detalhes Uhum. que enriqueçam, né, a história, que vão dando mais colorido à história principal, né? Sim. Em Mas relação aos arranjos, eu imagino que se ele foi o primeiro pianista, grande parte dos arranjos foram dele. Você tem memória de como isso se dava? não, Se esses arranjos não. foram aproveitados depois? Olha, não tem. Eu sei que é o seguinte, nós ensaiamos um ano, eram dois violões, né? Uma gaita e o Gripa, porque o Gripa era eu que conhecia o Gripa, eu que trouxe o Gripa, né? Aham, O Gripa frequentava a casa que eu morava, né? tá. Teve uma irmã dele que ficou um tempo lá morando com a gente na casa que morava, né? Era eu e um amigo que também não está vivo mais, o Cláudio, que era um excepcional artesão que fazia aquelas peças de macramê que eu tenho no início dos Secos e Molhados, aquilo tudo ele que fazia. Ele fazia umas paredes de macramê que era uma coisa tão impressionante, Que sabe? lindo, que É, lindo. As é. paredes inteiras. Ele fazia divisões de ambientes de macramê, era muito lindo. Um trabalhão louco, né? Nossa, Ney. Então, quer dizer, era isso. A gente só ensaiava, de um ano a gente ensaiou assim. Na Quem eram os verdade, violões? ele, o João e o Gerson, né? O João com o violão de 12 e o Gerson com o violão de 7, ó. E o Tato no piano, essa primeira. Tá no piano, é. E o Gripa na flauta, né? Na flauta, entendi. Você morava onde exatamente? Você se lembra Eu não endereço? lembro o nome da rua. Eu Amaral não lembro o Gurgel? nome da rua, mas era uma rua paralela à Augusta, mas era uma rua dentro, assim, perto de uma usina de força, uma coisa que tinha ali, sabe? Entre uma coisa e outra. O Tato me disse que você morava na Amaral Gurgel uma Na época. Amaral Gurgel eu morei inicialmente. Eu morei Ah, tá. inicialmente, depois eu me mudei. Entendi. Quando estreou o Secos e Molhados, você já estava ali perto da Augusta. É, é. Você morava sozinho nessa época? Não, eu morava com esse amigo que fazia esses artesanatos. O Cláudio. Ele tinha, o Cláudio, ele tinha essa casa, era uma casa enorme que ele alugou, e me convidou para ir morar lá e a gente fazia artesanato junto, né? Uhum, entendi. Você se lembra de como era a casa do Tato nessa época? Não, eu lembro que era um apartamento, mas eu não lembro exatamente como era dentro. Depois eu vou te mandar uma foto dessa sala para ver se ativa Tá, tá, alguma tá. memória. Não, se Você você me sabe? mandar essas fotos que você está falando aí, eu vou me lembrar de um monte de coisa. É.
Porque depois de a gente passar o depoimento para texto, né, e editar e arregimentar tudo, dar um tratamento literário, conforme você eventualmente for lembrando de coisas, a gente pode ir complementando também, né? Tá bom. Isso pode ser bem, bem interessante a partir de imagens, de fotos também, porque acho que o grande início artístico do Tato, e depois ele começa a compor lindamente, tem coisas deslumbrantes do Tato que eu inclusive já cantei com ele em shows e que são maravilhosas. E esse embrião, né, dos Secos e Molhados é muito importante para ele. E Acho que sim, deve ter sido mesmo. Porque foi foi. para nós todos, né? Um impulso, né? É. E um momento, imagino, de muita profusão, né, do país, até por conta da ditadura, uma pulsão de desejo de se expressar também. Não, e o que acontecia em São Paulo? Tinha um movimento subterrâneo de rock muito pulsante em São Paulo, né? É, é. Várias bandas saíram daí. Você está falando de que especificamente? Joelho de Porco, Made in Brasil, os que eu me lembro, mas eram muitos. Eu me lembro que uma vez nós fizemos, já como Secos e Molhados, um programa nessa televisão que tem ali na Avenida Paulista, A Gazeta? na Gazeta, que era só sobre artistas novos que estavam chegando de São Paulo. Foi onde eu conheci a Simone. Eu Ah, conheci a Simone e tinham muitas bandas. Muitas bandas. entendi. Posso fazer uma pergunta absolutamente indiscreta? Pode. Não, acho melhor eu não fazer, senão você vai ficar Vai. bravo comigo. Não vou ficar bravo de fazer. Alguém me disse uma vez, eu juro por Deus que eu não me lembro quem, que Ah, você e a Simone tiveram um namoro uma vez. mas um namoro, não foi né, nada assim, não foi uma história. Foi um namoro, assim, a gente ficou livres, né? Éramos pessoas livres, né? Eu fiquei cheio de curiosidade sobre isso, porque você e ela são duas figuras tão lindas e tão fortes, e não só na música, né, como pessoas mesmo, que eu falei, meu Deus, que potência esses dois juntos. É, Nunca saiu da minha cabeça essa imagem. aconteceu. Bonito, bonito, muito bonito. Enfim, Neide Souza Pereira. Você viu? Você gostou que eu pus na caixinha do correio? Neide Souza Pereira. É, eu nem notei. Eu não vi. Eu fico No tão vestido. nervoso para fazer essas coisas que eu fico assim, te procurando ali. Aí te perdi, depois eu fiquei nervoso, fui atrás de você de novo. Essa coisa da tecnologia e do ao vivo, tudo junto, misturado. Mas é bom. Eu sou, apesar de toda a tragédia que tem sido a pandemia para tantas famílias, para tantas pessoas que perdem parentes e tudo mais, para mim, particularmente, me propiciou a abertura de muitas possibilidades, né? Então, e eu acho que poder ter esse contato com você, te conhecer assim um pouco mais proximamente, embora ironicamente à distância, é uma dessas coisas, né? Com a vida maluca de correria, de trabalho que você tem, quando é que a gente teria essa calma, né, de poder fazer lives e conversar tranquilamente, né? Porque aí era outra história, tinha que viajar, tinha que se encontrar, né? É. Olha que loucura essa coisa estamos falando de tecnologia, justamente só agora apareceu para mim o Tato respondendo a história do Paulo Lara. Você acredita? Pois é, eu vi na hora. Eu vi na Pois hora. travou e agora começou a subir mensagem uma atrás da outra atrasadamente. É, é. Um monte de gente mandando mensagem. Bom, eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo com você. Aqui ó, o sol já batendo dentro do meu quarto. Tá caminhando, os astros caminham. Eu vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo contigo com a TT Espíndola em breve, Ah, que te mandou beijos. tá certo. Tato te manda muitos beijos. Tá Muitos quietinho, beijos, Tato, para você. tá quietinho, Tato.
É, Eu acho que vai ser um trabalho merecido, um livro que faz jus à história de uma pessoa que, pelo menos para mim, é muito importante. Eu estou muito feliz de poder registrar essas memórias, porque além de ter os secos e molhados na sua trajetória, né, na dele, é uma figura assim humana e artística de uma riqueza, né, que compõe, que faz preparação vocal, que dirige, que atua, que faz mágica. Você já viu o Tato fazer mágica? eu acho que eu sei desse lado dele, mas não me lembro. É, É acho que muito maravilhoso. Eu vou te mandar a live que eu fiz com ele um dia desses tá. e, e algumas coisas dele para você ouvir. Enfim, é uma figura que você conhece muito bem. Estou muito feliz de poder te ouvir mais uma vez, muito grato pelo tempo, pela disponibilidade, por te importunar, futucando coisas, né, Não, mas desse isso não me passado. incomoda, não. Eu gosto. Que bom, que bom. É isso, eu acho que se você tiver alguma coisa para finalizar o depoimento, Não estou entendendo o que você está falando. Não estou não entendi. entendendo o que você está falando. Eu disse assim, que enfim, eu Não estou entendendo o que você está falando. acho que é isso o nosso papo. Se você quiser finalizar o depoimento dizendo alguma coisa sobre o Tato, que arremate o depoimento. Não, só dizer que é uma pena a gente não ter se visto mais, né? Não ter se visto mais, porque a gente se vê com muita regularidade, mas aí toma um rumo a vida da gente, que leva para longe, que vai para outro canto, né? Mas eu não esqueço do Tato, não. Nunca esqueci dele, não. Não, É, é uma figura queridíssima, né? é. Que bom. Eu fico muito feliz e tenho certeza que ele também. Ele te adora, tem o maior desejo de ter mais proximidade, maior contato com você. Acho que ele fica um pouco tímido, receoso, não querendo ser invasivo. Mas Não não sei. precisa ser tímido comigo. Olha como eu estou acabado, menino. Isso aqui foi ontem, 5 horas gravando um clipe. Meu Deus do céu. Nossa senhora, eu saí de lá arrasado. Hoje eu estou até com olheira, sabe? Tão Não dá para cansado que eu saí. perceber, não dá para perceber, mas vá descansar, que vai ser o sono dos justos. Merecidíssimo. Aqui Obrigado, batendo Ney. sol, ó. Olha, olha, que beleza. Agora falta só os macaquinhos e os passarinhos. Cada bem-te-vi que entra na minha varanda, eu lembro de você. Ah, pois é, aqui também. Aqui eles, assim, se a gente não põe a comida, eles vão lá aqui na sala e ficam na janela da sala gritando, reclamando que não tem comida lá em cima, né? Eles reivindicam, são sindicalizados e tudo. É. Aqui é pardal, é quero-quero, anu branco, anu preto, sabiá, tem de um Ah, você mora tudo. no mato? Moro numa cidade bem pequenininha e Ah, tem mato por todo o entorno da cidade. Então é certo. quase zona rural e é uma casa É, grande com uma mangueira centenária no quintal, a coisa mais linda do mundo. é É a nossa porque a rainha. Nu não dá em cidade, né? A Nu não dá em Não, cidade, a Nu é só em. É. mas é tudo muito perto, né? A zona rural aqui de Ribeirão Claro é muito próxima da cidade. Então eles têm um trânsito bem mais livre, né? Ah, é. Muito bem, Ney. Obrigado. Beijo Obrigado imenso. a você. Muito obrigado. Fica bem e vamos nos Beijo. falando sempre. Bom Vamos. descanso. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.